Recompensar o processo é fundamental para você manter a sua jornada de estudos. Tudo bom? Meu nome é Anselmo Franco, eu já fui aprovado no CNMP, no CNJ, na PCDF. Estou aqui para passar um pouquinho do que eu sei e do que eu ainda estou aprendendo, porque afinal a vida é uma longa jornada de conhecimento, de aprendizado. Foi estudando para concurso que eu aprendi a ter o gosto para estudos. É isso mesmo, um estudo que para muita gente é traumatizante, né? Que é o estudo para concurso público. Para mim foi a porta de entrada para aprender a gostar de estudar, para aprender a gostar de se desenvolver. Né? Então hoje a gente vai aprender a recompensar o processo. Eu estou aqui com a minha tela do Notion para vocês, porque eu aprendi a ser organizado também, estudando para concurso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é recompensar o processo, sobre o que é o processo de estudos para concurso, sobre dopamina e recompensa, porque isso é importantíssimo para a gente entender todo esse processo do concurso e como a gente recompensa esse processo. Beleza? Como a gente vai aprender a gostar do nosso processo de estudos, porque afinal é um processo que é um pouco longo, certo? E as consequências da gente fazer e não fazer isso. Aqui a gente tem todo o mapinha do que a gente vai ver. Vamos começar aqui pelo tópico 1, que é o processo de estudos para concursos públicos. Então, cara, a jornada de estudos para concurso, geralmente ela é longa, certo? Longa. Para muita gente ela é mais longa, para muita gente ela é um pouco mais curta. Mas, na maioria das vezes, ela é uma jornada um pouco longa, certo? Não é todo mundo que passa ali estudando 6 meses, 5 meses, 3 meses, enfim. A maioria das vezes a pessoa vai estudar 7 meses, 8 meses, e não tem problema nenhum nisso, é o tempo normal, tá bom? Não quero começar o processo de estudos para concurso querendo passar de uma vez, querendo passar logo. Se passar, beleza, só que se você entrar com a cabeça de que você tem que passar de uma vez, pode ser que você se frustre no primeiro momento e não consiga dar continuidade na sua jornada. E no final, cara, quem vence é a constância. Então, vamos lá. A jornada de estudos é realizar um esforço muito grande para obter uma recompensa que é distante e incerta. Então, eu preciso, para passar em concurso público, eu preciso estudar uma série de matérias, eu preciso fazer uma série de organizações, uma série de mudanças de rotina na minha vida. E essa recompensa ainda é incerta, porque eu posso chegar numa prova, pode cair o que eu não estudei muito bem, pode cair alguma matéria que eu não estudei no edital, porque às vezes não deu tempo, ou o contrário, pode chegar lá e pode cair exatamente o que eu estudei, exatamente o que eu foquei e eu passar na prova. Então, infelizmente, a gente fala, né, estuda que passa, estuda que passa. Claro, estuda que passa, uma hora a gente vai realmente passar, uma hora vai ter um concurso que vai ser pra você, mas vai chegar, vai ter uma prova também em que você vai estudar e você não vai passar. Então, por isso que é incerto. Então, é um esforço que demanda energia muito grande da gente, demanda um tempo muito grande da gente, demanda uma organização de rotina voltada para o concurso, em que a recompensa é incerta. E aí, o seu cérebro odeia isso, cara. O seu cérebro abomina isso. Porque afinal, eu vou ficar me esforçando para uma recompensa que eu nem sei se eu vou ter, cara. Pra quê? Então o seu cérebro, ele gosta do quê? Ele gosta da recompensa que é mais certa. Ele gosta da recompensa que é mais barata, que você não precisa fazer tanto esforço assim. Então, diante disso, sabendo disso, como que a gente vai encarar o processo? Como que a gente vai encarar o processo? Primeiro, a gente tem que traçar uma recompensa final. É importante que a gente trace uma recompensa final, um alvo final, porque a gente tem que ter algo para olhar, algo para mirar, certo? Pode ser o concurso, pode ser o salário, pode ser a vida que você quer dar para sua família, pode ser a mudança financeira para sua vida. Então você tem que ter a recompensa final. Ela é importante, certo? Porque é um processo longo, você precisa ter algo em que você vai mirar, ok? E aí, por ser um processo longo, você precisa aprender a gostar do processo, certo? E como você faz isso? Recompensando. Recompensando o processo, tá? E você também precisa entender, meu amigo, que a força de vontade, ela tem limite. Ela tem limite. Não é todo dia que você vai ter força de vontade para fazer o que tem que ser feito. E aí você tem que ser estratégico na força de vontade, certo? Qual é o momento do dia que você tem mais força de vontade? É de manhã, então use esse momento para estudar, ok? É assim que você vai encarar o seu processo. E aí, viver um dia de cada vez, entender que a recompensa disso é o desenvolvimento diário. Isso a gente vai entender um pouco mais no tópico 3, que é como aprender a gostar do processo, certo? Mas o processo de estudos para concurso é esse, é um processo longo, demorado, difícil, não é fácil, em que você vai encarar frustrações, você vai encarar dias difíceis, dias que você não tá afim de estudar, dias que você se acha burro pra cacete, dias que você, cara, quer desistir de tudo, e mesmo assim você tem que continuar. E para você continuar, para essa jornada, para esse processo do concurso ficar menos extenuante, menos difícil, certo? Mais suportável, você precisa recompensar o processo. E eu vou te falar como a gente recompensa um pouquinho mais na frente. Antes disso, vamos entender aqui como é que funciona a dopamina e a recompensa no nosso cérebro. Porque a gente entender isso é extremamente fundamental para a gente saber como que a gente pode aprender a gostar do processo. Aprender a viver o processo de forma leve, tranquila. Porque, pessoal, concurso público é uma maratona. É uma maratona. É longo. Não é uma sprint, não é uma corrida de 100 metros, sabe? Muita gente quer encarar o concurso como se fosse uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Você vai ter um caminho um pouco longo. É porque a gente está acostumado a querer as coisas de última hora, cara, mas
não me lembro se foi um amigo meu ou se foi um professor que me disse isso uma vez. Ele falou assim, cara, você acha que alguém vai querer te pagar um salário desse valor do concurso que você está estudando de forma fácil? Galera, vocês já viram o valor do concurso que você está estudando? Às vezes pode ser 8 mil, 9 mil, 10 mil, de qualquer forma, você sabe que o estudo você sabe que ser nomeado em um órgão público, em uma entidade pública, em uma autarquia, seja o que for, administração direta, indireta, não sei, você vai ganhar melhor do que na iniciativa privada. Você acha justo você receber um salário muito bom com os benefícios que tem ser um servidor público? Estudando pouco? Acontece para algumas pessoas? Pode ser que aconteça, cara. Mas será que vai acontecer para você? Você vai arriscar que aconteça para você? Não fazer o esforço necessário para alcançar o salário que você deseja? Então, é bom também a gente ter o esforço de correr atrás do que a gente merece, do que a gente acha que merece ter. Então, para a gente recompensar o nosso processo, a gente precisa entender o que é dopamina e como que a recompensa funciona no nosso cérebro. Inclusive, vou tomar um cafezinho aqui. Se você estuda para concurso e não toma café, tá tudo bem, porque você não precisa fazer o que todo mundo faz para conquistar a sua aprovação, tá bom? Se você não gosta de café, continua sem gostar de café, não tem necessidade nenhuma se você não toma na sua vida. Eu gosto e tomo e vou continuar fazendo, não é porque todo mundo faz. Então, bom demais. Vamos lá. Dopamina e recompensa. Do que nosso cérebro gosta? Eu já mencionei, né, do que nosso cérebro gosta, mas ele gosta de recompensas rápidas, grandes e sem esforço. Quais são essas? Eu não preciso nem falar muito aqui, a gente já sabe hoje, né? Quais são essas recompensas. É o Instagram que você abre quando você tá com tédio. É o bolinho de chocolate que você come quando você tá ansioso, ansiosa. Né? É o videogame que você joga quando chega do trabalho e tem que estudar, mas tá morto de cansado, você vai jogar o videogame. Será que tá pornografia que você assiste? O videozinho de mulher pelada, de cara de sunga, sei lá, seja o que for, o estímulo sexual que tá cheio aí nessas redes sociais hoje em dia. São essas recompensas baratas que o nosso cérebro gosta. Por quê? Porque a gente não se esforça para obtê-las. O nosso esforço é simplesmente tirar o celular do bolso e mexer o dedão. E vem a recompensa em um nível altíssimo, certo? O que o cérebro não gosta? O cérebro não gosta de recompensas longas e incertas, em que a gente tem que fazer um esforço grande para alcançá-las. O concurso público é o quê? Se não isso aqui, pessoal. Se não isso aqui. Concurso público é justamente uma recompensa longa e incerta que você vai ter que impor um esforço muito grande para conquistar. Porém, pessoal, o que realiza a gente nessa vida não são as recompensas baratas. Não são as recompensas baratas. São essas recompensas difíceis, incertas, em que a gente precisa imprimir um esforço muito grande para alcançar. São essas recompensas aqui que a gente que nos realiza, certo? E é por isso que a gente tem que lutar todos os dias contra a nossa vontade, o nosso desejo de viver de recompensas baratas, porque se a gente vive de recompensas baratas, a gente não alcança as recompensas que realmente valem a pena, certo? Então, o nosso cérebro gosta de pouco esforço e muita recompensa. E isso tem um motivo no nosso instinto de sobrevivência, porque o cérebro entende que a gente tem que sobreviver. Se eu não estou fazendo esforço para ter recompensa, para ter comida, para ter prazer sexual, né, que é o de reprodução, por que eu vou gastar energia? Se eu posso guardar essa energia que tem nessa recompensa. Então, o nosso cérebro, que é um cérebro primitivo, hoje vive num mundo cheio de estímulos e não se adaptou a isso de uma maneira muito boa. Por isso que a gente está viciado em celular, viciado em pornografia, viciado em um monte de estímulos, TikTok, não sei o quê, que nos atrapalham no dia a dia, nos atrapalham o nosso sistema de recompensa, de modo que atrapalha o nosso comportamento no dia a dia e a nossa força de vontade para fazer as coisas. E aí, isso tem explicação no que realmente é a dopamina. Porque a gente confunde, né? Muita gente fala que dopamina é o prazer que a gente recebe na hora que a gente está vendo TikTok, na hora que a gente está vendo Netflix. Na verdade não, pessoal. Na verdade, dopamina não é um prazer. Dopamina é o que faz a gente ir atrás da ação, da recompensa, certo? Então o cérebro ele gera dopamina frente a uma possibilidade de recompensa. Então o sistema dopaminérgico ele serve muito para predizer uma recompensa. Então, diante de uma recompensa, nossa dopamina aumenta. Então, vamos lá. A gente tem ali uma recompensa. Diante daquela recompensa, da possibilidade da recompensa, minha dopamina vai aumentar, o que vai me fazer ir até lá, certo? Para ter aquela recompensa. Então isso é dopamina. Dopamina é o que nos faz agir. Então, frente a uma possível recompensa, nossa dopamina aumenta, gerando motivação para buscar aquela recompensa. Então, entender isso aqui nos faz entender que a desmotivação tem causa. A desmotivação tem causa. Então, como a dopamina é o que motiva a gente ir atrás de uma recompensa, se o nosso cérebro entende que há uma recompensa mais fácil, por que a gente vai ter motivação para ir atrás de uma recompensa que demande mais esforço? Entende? O cérebro faz um cálculo. Cara, se eu não preciso fazer nenhum esforço para ter uma recompensa aqui, para que eu vou fazer um esforço para ter uma recompensa que é incerta, que é demorada, que é longa, que eu vou ter que fazer um esforço absurdo? O cérebro não vai querer fazer isso. E aí, toda vez que você cede às recompensas baratas,
você vai viciando o seu cérebro nesse tipo de recompensa, nesse tipo de esforço pequeno para ter um desejo saciado, certo? Só que quanto maior o esforço, pessoal, olha como nosso cérebro é esquisito, né? Ele quer a recompensa barata, porque ele não quer ter o esforço para isso, mas quanto maior a gente se esforça, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente batalha e consegue uma recompensa no final, uma recompensa que foi difícil, mais a gente se sente satisfeito, mais aquela felicidade é duradoura, mais o que a gente alcançou nos realiza. Por quê? Porque foi esforço, porque a gente teve que ir atrás, porque a gente sofreu para conquistar aquilo. Então o prazer é maior, prazer é maior. Certo? Então hoje a gente vive numa sociedade totalmente hedônica, né? Uma sociedade que só quer o prazer fácil, sem esforço. E toda vez que a gente se acostuma, vicia o nosso cérebro nesse comportamento, a gente chega num nível de instabilidade, em que nada mais é prazeroso. Porque eu não preciso me esforçar para nada, o prazer já está aí, só que você acostuma a viver assim. E aí você cria uma linha de estabilidade em que aquilo que era prazer anteriormente não é mais, sabe? Não é mais. E você precisa de mais e mais e mais e mais. Por isso que você se vicia no Instagram e outras coisas aí. Claro que a gente não precisa ficar bitolado ao nível de não entrar no Instagram nunca, ao nível de nunca comer um chocolatinho, ao nível de nunca assistir Netflix. Você precisa manejar as suas recompensas, certo? O dia é como se fosse uma vida, né? A gente acorda à noite, meio que a gente morre e ressuscita no outro dia para viver uma nova vida. Então, cada dia é um dia. E durante esse dia você vai ter várias oportunidades de dizer não a recompensas baratas. Quando você precisa dizer não. Vai ter momentos que você não vai precisar dizer não. Depois que você cumprir os seus deveres diários, certo? Então você acordou, fez o que tinha que fazer e tal, trabalhou, estudou. Ali no horário do almoço, depois que você fez muita coisa, pô, um chocolatinho, cara, isso vai aumentar a sua capacidade de aguentar o processo. Por quê? Isso também é recompensar o processo. Por quê? Porque você sustentou essa vontade de comer o chocolate durante todo o dia, durante toda a manhã ali, comeu por volta de 3 horas da tarde, um chocolate, não dois, não a barra inteira. Então você está controlando os seus estímulos, suas recompensas. O que acontece com muita gente? A pessoa acorda e já abre o celular, cara. A pessoa acorda, já come um bolão de chocolate com café cheio de açúcar de manhã. Então você já está dando muita recompensa para o seu cérebro. Por que ele vai querer trabalhar bem? Por que ele vai querer estudar bem? Entende? Então, isso é importante de entender. Só que a gente também tem que ter, pessoal, cuidado com o exagero da recompensa, certo? Por quê? Porque a gente pode ter a tendência de condicionar as nossas ações às recompensas que elas geram. Então, toda vez que eu fico condicionando meu comportamento a uma recompensa, eu corro o risco de quando eu não a tiver, eu não farei esse comportamento. Então, por exemplo, eu falei assim, eu vou assistir um filme toda vez que eu bater minha meta diária de estudo. Essa é a minha recompensa e eu vou fazer isso. Aí vai ter um dia que você vai bater sua meta de estudo e você vai ver que, cara, ficou muito tarde pra ver um filme, não vai dar. E aí você se desanima de no outro dia, caso fique muito tarde de novo, você bater a sua meta mesmo que você não assista o filme. Então a gente tem que ter o cuidado para não ficar condicionando os nossos comportamentos às recompensas. É importante a gente recompensar o processo, é importante a gente fazer o que tem que ser feito também, tá? Apesar da recompensa. Então a gente tem que ter o cuidado para não executar os comportamentos por conta da recompensa final dele. Outra coisa muito importante para entender essa questão do processo de estudos. O processo é longo e demorado. E você traçou um objetivo final. Só que você não pode só focar nesse objetivo final. Porque esse objetivo final, além de ser incerto, ele é longo e demorado. Então você tem que ir trazendo recompensas ao processo. Mas você também não pode condicionar essas recompensas do processo. Você não pode condicionar o seu comportamento a essas recompensas do processo. Então você tem que ser estratégico na hora de decidir como recompensar esse processo. Porque quando a gente fala em recompensar o processo, você pode estar pensando assim, deve ser comer um chocolatinho toda vez que você fecha um bloco. Deve ser assistir um filme toda vez que você bate a meta diária. Não é isso. Recompensar o processo não é isso. A gente já vai chegar nesse tópico aqui, o que realmente é aprender a gostar do processo. Mas não envolve essas recompensas de tipo, eu estudei o dia todo, agora eu posso ficar 20 minutos no Instagram. Pode ser uma das recompensas que você dá a si mesmo. Mas você tem que ter o cuidado para não condicionar o seu comportamento a essas recompensas. Para que no caso, quando você não consiga ter essas recompensas, você não deixe de fazer o seu comportamento. Ok? E aí, a gente vai para o tópico 3, que é como aprender a gostar do processo. Então, aqui a gente tem 4 passos que eu selecionei, e esse vídeo aqui ele tem uma base muito grande na aula do Wesley, certo? Em que ele fala sobre recompensar o processo. Claro que ele fala sobre um ponto de vista muito mais técnico e voltado também para outras áreas da vida, e eu estou trazendo isso para a jornada de concurso público, certo? Porque um dos erros que a gente comete estudando para concurso é fechar os olhos para todas as outras áreas da vida, né? A gente fica tão focado no estudo para concurso público que a gente esquece que a gente também está vivendo, cara, enquanto o processo está rolando, certo? A gente condiciona a nossa felicidade com a recompensa final. Isso não pode acontecer, porque caso ela não venha aí, acabou a sua vida,
Você não tem outro concurso pra fazer? Você não tem uma família pra viver com você? Pra você se doar pra ela? Você não tem uma namorada, você não tem amigo, você não tem pai, mãe, filho, irmão, cara, pra você se doar pra eles durante o processo, entende? Então você tem que saber dosar muito bem tudo isso. E a gente que estuda pra concurso, a gente tem a tendência de colocar assim, focar a nossa visão só pra concurso e fica igual um maluco bitolado, não faz mais nada. Cara, isso não é saudável também, sabe? Então a gente precisa aprender a gostar do processo e precisa aprender a viver o processo de forma leve para que você mantenha a constância. Isso é o mais importante. Quando chegar nas consequências, eu vou mostrar que a consequência mais importante de gostar do processo é justamente que isso ajuda a manter a constância. Isso ajuda a manter a gente a manter a constância. E no final, cara, a constância sempre vence. Sempre vence. Então vamos lá, para esses 4 passos aqui que a gente pode ter para aprender a gostar do processo. Então, passo 1, galera, a felicidade está no cumprimento do dever diário. Entender isso aqui, cara, é fundamental para aprender a gostar do processo. Porque a felicidade verdadeira, ela não está nessas mínimas coisas que a gente acha, que a gente acredita que esteja, tem? Ela está, na verdade, no cumprimento dos nossos deveres. Faz uma auto-reflexão aí, cara. Quando você vai dormir, você pensa sobre o seu dia. Se você deita e você não pensa sobre o seu dia, eu aconselho que você comece a fazer isso. Um exame de consciência de como foi seu dia, do que você fez certo, do que você fez errado, do que você poderia melhorar, do que você acertou. Então, às vezes você faz isso até inconscientemente. Então, naquele dia que você sabe que você não cumpriu suas responsabilidades da melhor forma, que você não trabalhou da melhor forma, que você não estudou da melhor forma, que você procrastinou o dia inteiro, que você cedeu ao Instagram, ficou 3, 4 horas lá nas redes sociais, que você cedeu, não seguiu a dieta, comeu um monte de besteira, você vai dormir mal. Você vai dormir mal, ninguém dorme bem sabendo que não fez o que deveria ter feito. Inconsciente você vai dormir mal, pode ser que você já tenha criado um mecanismo de defesa ali pra ficar tranquilo consigo mesmo e ficar se enganando, mas no final, no fundo você sabe que você está indo dormir mal. Do contrário, quando você cumpre seus deveres, quando você cumpre o que tem que ser feito, você vai dormir bem, cara. Você vai dormir feliz consigo mesmo. E isso é recompensar o processo. Ou seja, recompensar o processo nada mais é do que cumprir o que tem que ser feito também. Se eu cumpro o meu dever diário, eu vou dormir bem, feliz comigo mesmo, que eu estou me desenvolvendo, que eu estou cumprindo o que tem que ser feito. No outro dia eu acordo mais motivado para fazer de novo o que tem que ser feito, porque eu gostei dessa sensação de dormir, e por isso a importância do exame de consciência. Então vamos lá, tive que meter um corte secozão aqui, porque deu um armazenamento cheio aí no celular e tive que parar no meio, mas continuando, eu tava falando que se a gente não faz o exame de consciência, a gente não tem noção de como foi nosso dia, e aí a gente não consegue fazer essa análise se a gente cumpriu realmente o dever diário. Isso é extremamente importante para que a gente continue cumprindo o nosso dever diário a cada dia, sabe? Todos os dias, porque vai ter dia que vai ser mais difícil que o outro. E a gente cumprindo isso a cada dia nos dá mais força para continuar cumprindo e nos ajuda a ter constância. Então vamos para o passo 2, para a gente continuar aqui esse nosso assunto. O passo 2 é que a presença no presente e a contemplação do hoje. Então, o que significa isso? Significa que a gente precisa lutar com aquela tendência que a gente tem de não estar instalado no nosso presente, né? A gente tem a tendência de sempre estar ou pensando no futuro ou remoendo o passado. E eu não sei com vocês como é que funciona, mas a minha mente sempre está projetando projeções futuras ou então revendo ações passadas, e muitas vezes isso atrapalha que a gente viva o dia da melhor maneira. Então, se forçar a ter a presença no presente, pode parecer ter até um pouco redundante, mas de fato é isso. A gente buscar que o presente seja de fato uma presença, para que a gente possa viver o dia da melhor maneira possível. Então, não cair nessa armadilha de ficar projetando o futuro, isso gera ansiedade. Ansiedade nada mais é do que a gente não estar instalado onde a gente realmente está, não estar instalado no nosso presente. A ansiedade ou são projeções, medos do futuro, ou lembranças do passado em que você fica remoendo ali. Posso estar errado, corrija-me aí se eu estiver falando besteira. Mas enfim, creio que seja isso. E aí a gente procurar ter essa contemplação do hoje, do dia que a gente está vivendo, que a gente nem sabe se no dia aqui, no amanhã a gente vai estar aqui. A gente viver da melhor maneira possível, sabe? É fazer tudo bem feito. A gente contemplar o hoje é entender que a gente precisa, para viver bem hoje, fazer tudo bem feito. Se hoje fosse o seu último dia, sei que isso parece um pouco clichê, né? E se hoje for o seu último dia? Cara, tem dia que você tá de saco cheio, irmão, entendeu? Caguei esse último dia aí, velho. Mas a gente tem que se forçar
a viver essa contemplação do hoje. A acordar e, poxa, falar com seu filho, tratar seu filho bem, falar com sua esposa da melhor maneira, sabe? Às vezes seu filho vem pô, e atrapalha seus estudos, você não vai ser grosso com ele, entendeu? Às vezes sua namorada tá num dia ruim, você precisa ser um pouco mais paciente com ela, mesmo estando com a pressão ali dos estudos, junto com o trabalho, com o chefe no saco, com meta tem que ser batido nos estudos. Mesmo com tudo isso, a gente tem que olhar para o dia e falar, cara, eu tô vivo aqui, eu tô no dia de hoje, que tá estressante, mas eu tenho meu projeto, eu tenho minhas metas, eu tenho meus estudos, graças a Deus eu consigo estudar, porque, pô, estudar é um presente. Estudar é um presente, galera. Estudar é um presente. Tem gente que não consegue estudar, sabe? Então estudar é um presente de Deus. Então você tem que contemplar tudo isso e falar, cara, pô, que bom que que bom que eu tenho condição de lutar por um projeto. Que bom que eu tenho condição de lutar por um processo, por uma recompensa. Então é olhar para o hoje e viver esse hoje da melhor maneira, tá? O passo 3 é o exame de si. Eu já falei bastante do exame de si no passo 1, mas aqui, complementando, é um exame de si diário, que eu falei no passo 1, né? A gente chegar no final do dia e fazer um exame de consciência das nossas ações, e aí você examina se você teve presença, se você cumpriu o dever diário, se você foi estúpido com as pessoas, se você foi preguiçoso, se você cumpriu bem, você vai examinar, para que no próximo dia você procure ser um pouquinho melhor. E sempre esse exame de si é de fato o exame de si mesmo. Não o exame de si baseado nos outros. É baseado em si mesmo. Isso é muito importante. Porque só assim a gente vai constatar a nossa verdadeira evolução. Você vai constatar a sua evolução se comparando com os outros. Você vai constatar se você está evoluindo ou não se comparando consigo mesmo. Então a sua régua tem que ser sempre você mesmo, tá? Sempre a sua performance, não a performance dos outros. Claro, você pode ter referências para olhar e falar assim, cara, eu quero chegar no nível dessa pessoa e estudar do nível dela, passar no concurso do nível dela. Mas sempre se compare consigo mesmo, porque você não sabe qual foi o processo daquela pessoa. Você não sabe pelo que aquela pessoa passou para chegar lá, tá bom? Então, faça o exame diário, procure fazer o exame diário, que é muito bom para sua vida. Um exame semanal, esse exame semanal, você vai olhar para a sua semana, por isso é importante também de ter um diário em que você vai anotar as suas coisas e tudo mais. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, sobre diário depois. Então, você vai olhar ali semanalmente, se você cumpriu suas metas semanais. Inclusive, eu também quero fazer um vídeo sobre metas, explicando que é melhor você ter meta semanal do que meta diária. Então você vai olhar ali se você cumpriu suas metas semanais, se você fez o que tinha que ter feito durante a semana, o que você pode melhorar para a semana que vem. E aí nesse exame de si, em que você vai fazer o exame de si semanal, você vai programar a próxima semana, já traçando as próximas metas com base aí no seu exame. E o exame mensal é que você, poxa, vai ver o mês todo aí, vai fazer um exame mais macro, de como foi seu mês, se você foi constante. Por isso também é importante registrar os seus estudos, os seus avanços, em que dias que você estudou, em que dias que não, porque você vai ter uma visão mais geral, mais ampla, mais de longe de como foi o seu estudo. E aí no final do mês você vai ver, cara, teve semana aqui que eu estudei um dia só, velho. Então preciso melhorar, entende? Preciso. Às vezes a gente tem uma percepção muito. Quando a gente não faz esse exame macro de longe, a gente fica sempre no exame mais diário, semanal ali, a gente não tem uma visão do todo, né? A gente não enxerga que, poxa, no mês todo eu não estudei muito bem. Ou então o contrário, né? Às vezes a gente acha que não tá muito bem, teve dia que a gente não estudou e tudo mais, mas quando a gente vai olhar o todo, a gente olha e, cara, nesses 30 dias aí eu só deixei estudar 2, sabe? Então, tipo assim, é muito bom esse exame mensal também, pra gente acompanhar a nossa evolução. Então, é isso. O passo 3 é acompanhar a própria evolução. Isso ajuda a gente a continuar no processo. Quando a gente vê que a gente está evoluindo, a gente quer continuar nisso, quer continuar correndo atrás. E entender que é uma constante evolução, que isso vai fazer bem pra você mesmo, sabe? E isso nos ajuda a não ficar focando só na recompensa final, mas também na recompensa de estar evoluindo a cada dia. Isso é recompensar o processo, tá? E o passo 4 é entender que o esforço é inevitável, certo? Que mesmo quando você curte o processo, mesmo quando você já está gostando ali de cumprir o seu dever diário, de acompanhar a sua evolução, você vai encarar a dor. E a gente precisa aprender a lidar com o desconforto. Esse passo 4 é muito importante, porque eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, você vai gostar do processo, vai ser tudo gostoso, maravilhoso. Não vai ser assim, cara. Não vai ser assim, sabe? Vai ser difícil, vai ter dia que vai ser muito difícil. Vai ter dia que você vai ter que imprimir um esforço muito grande. E ele é inevitável, o esforço é inevitável, mas entender isso também recompensa o processo. Por quê? Porque você sabe que o esforço faz parte do jogo, que você precisa encarar o desconforto e que, velho, a recompensa quando vier também vai ser boa pra caramba, cara. Vai ser boa pra caramba, cara. É aquela velha história, né? Quem curte mais ter um carro, né? São duas histórias. A história do filhinho de papai que ganhou, sei lá, um carro dos sonhos, né? Não sei qual é o carro dos sonhos, bota um Civic. O cara ganhou um Civic do pai. Cara, a felicidade desse cara vai durar, sei lá, uma semana, sabe? Ele ganhou o carro do pai. Então, vai ficar ali, pô, posso ficar feliz ali durante um mês. Mas passou um mês ali, ele vai se acostumar com aquilo, sabe? E não vai ter a alegria do olhar para
pra aquilo, falar, cara, eu conquistei, diferente do cara que batalhou, estudou, passou no concurso, entendeu? Foi nomeado, juntou uma grana, foi lá e comprou o carro. Cara, esse cara, velho, vai olhar pra esse carro toda vez e vai lembrar de tudo que ele passou, entendeu? De tudo que ele... Cara, eu conquistei isso aqui, cara. Isso aqui é meu, eu fiz, isso veio do meu próprio suor. Cara, isso é realizador, entendeu? Isso vale pra qualquer coisa que você queira. Então a gente tem que parar de querer as coisas também muito fáceis, assim, sabe? Tem uma frase de Santa Teresinha, se eu não me engano, que é justo o que muito custe e o que muito vale, sabe? Se aquilo vale muito pra você, é justo que custe também, cara. É justo que tenha que ter esforço. É justo que tenha que ter desconforto, dor pra conquistar aquilo, entendeu? É tipo o céu, cara. É aquela velha história, né? Porra, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Então ninguém quer pagar o preço de ir pro céu, entende? É mais ou menos isso, cara. Todo mundo quer passar no concurso, mas não quer fazer o que tem que ser feito, entende? Não quer o esforço necessário, não quer o desconforto, não quer o acordar cedo, não quer o abrir mão de um churrasco, sei lá, sabe? Enfim, cara, você precisa aprender a lidar com o desconforto. Você precisa entender que a dor vai estar presente, que o desconforto vai estar presente nesse processo. E isso é recompensar o processo. Porque, sabendo disso, você, quando sentir isso, vai falar, cara, eu vou encarar isso aqui. E quando você encarar, quando você vê que você passou por cima dessa dificuldade, quando você viu que esteve confortável no desconforto, você vai se sentir bem. Você vai querer fazer isso mais e mais vezes. E claro, cara, vai ter dia que você não vai se vencer e tudo bem, entende? Você não precisa ser 100% todo dia, você não é um robô, sabe? Mas no final a constância sempre vence. Então, continue, vai ter dia bom. Se na maioria dos dias você conseguir vencer e entender que o esforço é inevitável e vencer sua dor, já tá valendo, cara. Já tá valendo. O importante é sempre continuar no processo. Então, vamos pro ponto final aqui, que é entender as consequências positivas e negativas de recompensar o processo ou não recompensar o processo. As consequências positivas, caso você recompense o processo, é que você vai ter mais fortaleza para manter a constância, justamente o que eu estava falando aqui. Se você faz tudo aquilo, todo aquele espaço que eu te falei, você vai se manter mais forte no processo, você vai conseguir manter a constância, mesmo que você tenha dias ruins, mesmo que você caia em algum dia, que você não produza o que você achou que tinha que produzir durante uma semana. Se você estiver recompensando o processo, fazendo tudo isso aqui, todo esse espaço, você vai conseguir manter uma fortaleza por mais tempo, certo? Você vai ganhar um hábito de algo que no início é extremamente difícil. Estudar, cara, é difícil. Manter um hábito de estudo, e principalmente estudo para concurso, que é um estudo de alta performance, que você precisa estudar ali 2, 3 horas todos os dias, final de semana, por um longo período, que você precisa estudar uma quantidade de matérias muito grande, de maneira estratégica. É muito difícil você criar esse hábito. Só que quando você recompensa o processo, faz todo aquele espaço que eu te falei, você cria esse hábito. Hoje, cara, eu tenho um hábito de estudo. Eu já passei nos concursos, continuo estudando e eu sinto a necessidade de estudar. Se eu não estou estudando, cara, eu sinto que alguma coisa está errada no meu dia, entende? Então, isso, com recompensar o processo, te ajuda a ganhar um hábito que vai te desenvolver um ser humano melhor, tá bom? E aí, mesmo em dias difíceis, você manterá alguma performance. É aquilo que eu falei, que mesmo em alguns dias que você está muito ruim, que você está ansioso, doente ou muito estressado, pode ser que, porque você recompensou o processo, porque você se acostumou a fazer isso, você estude mesmo assim. Talvez não na mesma performance que você faz em um dia bom, mas você vai manter alguma performance. E qualquer estudo é melhor que nenhum estudo, tá? Qualquer estudo é melhor que nenhum estudo. Roubei essa frase, nessa frase não é minha, do Fernando Mesquita, se eu não me engano. Mas é uma frase muito boa e vale mesmo, tá? Consequências negativas, caso você ignore tudo isso, é que você vai estar mais propenso a desistir do caminho, cara. Se você olhar pro processo e falar, cara, essa merda aqui é muito difícil, eu não vou aguentar não. Valeu, tchau, tamo junto, vou tentar outra coisa. Só que você vai fazer isso em todos os projetos que você vai adotar na sua vida se você não recompensar o processo, tá? Você não vai desenvolver o senso de gostar do esforço. E aí, cara, é um grande problema. Por quê? Porque tudo que vale a pena nessa vida gera o esforço. É só lembrar da frase de Santa Teresinha lá, que é justo que muito custe o que muito vale. Se algo custa muito, se algo vale muito, vai custar muito também, certo? Então, você não vai desenvolver esse gosto de se esforçar, esse gosto de correr atrás, esse, como é que chama, tesão de ir atrás das coisas, sabe? Então, se você não recompensar o processo, você não vai desenvolver isso daí, tá bom? E todas as vezes que você se sentir frustrado, você vai procurar recompensas baratas. Se você não recompensa o seu processo, se você não aprende a gostar de esforço, se você não aprende a gostar da sua evolução, a gostar de se desenvolver, a gostar do processo, você vai procurar recompensas baratas todos os dias, você vai comer besteira todos os dias, você vai ficar no Instagram, você vai ver pornografia, você vai ficar querendo Netflix, você vai querer beber, você vai querer só fazer aquelas recompensas que são fáceis, baratas e que no final das contas não te levam a lugar nenhum, sabe? Você tem que aprender a manejar, a gostar do esforço e ali no final de semana você tem uma recompensazinha boa, sabe? Assistir um Netflix, tomar um show com seus amigos, mas você aí nesse caso já não vai ser uma recompensa barata porque você fez por merecer aquele momento de lazer, entendeu? Então quando você se sentir frustrado, se você não recompensa o processo, todas as vezes você vai abrir o Instagram, você vai fazer, vai procurar alguma coisa que seja fácil e sem esforço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, porque afinal o intuito aqui desse canal não é ficar cagando regra, não é ficar falando que o que eu faço funciona e o que os outros falam não funciona, mas na verdade é só trazer um pouco do que eu aprendo e do que eu aplico na minha vida
para que de alguma forma possa ajudar uma pessoa. Se eu ajudar uma pessoa já tá valendo, beleza? Aproveita aí para se inscrever no canal, o canal tá começando, pretendo postar um vídeo aí por semana, sempre nesse sentido de estudos para concurso, desenvolvimento pessoal nos estudos e na vida, tá bom? Então se inscreve aí, curte, comenta, compartilha com quem você acha que tem que compartilhar. E é isso, valeu!